Estamos aqui hoje para continuar nossas conversas sobre linguagem na escrita e a pandemia. Hoje vamos ter um assunto, a Maria já entrou aqui, bem especial. Vamos falar sobre dois dos maiores pensadores da nossa época, Walter Benjamin e Brecht, com esta pesquisadora e atriz que tanto trabalha com este assunto, Maria Tendlau. Maria, você precisa só pedir para entrar, apertar aquele botãozinho para a gente poder dividir a tela. Aí... Olá! Falei não que era apareceu fácil. aquele, não apareceu daquele jeito, ainda bem que eu consegui ler alguma coisa, assim, tipo, força para participar. Enfim, ele tá aqui, mas depois eu te mostro outro dia, mas tem os dois. Tá Importa que estamos ótimo. aqui. Tudo bom? Tudo bem, querida? E aí? Tudo. Vamos lá, essa conversa. A gente vai introduzir minimamente este assunto caudaloso que a gente se propôs a conversar. Então, a gente vai falar aqui, vamos puxar alguns fios sobre este assunto que daria para ficar anos aqui conversando, que é o entrecruzamento aí entre Walter Benjamin e Bertold Brecht, pensando na questão do pensamento como crítico. Então, eu queria começar pelo título, assim, né? Que não foi fácil da gente pensar como falar. A gente não se fala normalmente, Maria, que todo pensamento é crítico, tal. Qual é a diferença e o que se estabelece aí na relação dos dois para a gente pensar sobre esse pensamento como crítica, né? Que tem a ver também com a escrita deles. Então, a gente, na verdade, conversou aí para quem está ouvindo, eu e a Paula, e pensando um pouco, na verdade, o meu tema de estudo é Brecht, e o Benjamin veio junto, ainda bem, mas assim, não sou da filosofia, enfim, eu sou do teatro. E o que eu pensei, e daí a gente começou a conversar, é que o que seria interessante falar do Brecht nesse momento, né? Assim, seria interessante apresentar ele como dramaturgo, como encenador, pegar só... Enfim, e aí eu lembrei de um período específico, de uma história específica que eu desconhecia, eu conhecia há pouco tempo, que é do projeto de uma revista que o Benjamin, o Brecht, junto com outros intelectuais, tiveram entre 30 e 31, que era uma revista chamada Crise e Crítica, e que é uma revista que nunca chegou a ser publicada, é um projeto só, mas que agremiou vários pensadores na época e num momento muito crítico, para usar de novo a palavra, da história lá na Alemanha, com a ascensão do fascismo, portanto, bastante adequado para o momento atual. E aí, assim, o que difere, talvez, do pensamento como crítica, talvez seja um título bastante vago, assim. O que difere é que ambos, Benjamin e Brecht, vinham pensando sobre a utilidade da crítica e qual era o papel da crítica mesmo. E o Brecht tinha uma coisa de pensar uma crítica da crítica, né, de como a crítica poderia, necessitava ter outro tipo de contribuição. E aí tem um paralelo entre dois dizeres de ambos, que eles pensam separadamente, eles confluem quando eles começam a ficar amigos, em 1929, eles confluem nessa ideia da crítica como uma intervenção e como um passo cuja evolução seria política. E existe uma igualdade entre o que eles chamam de pensamento intervencionista e a crítica intervencionista. Então, com relação ao pensamento, eles falam
é interessante o pensar comissionado, ou seja, pensar na cabeça dos outros, não um pensamento que fecha em si mesmo, mas que opere para pensar junto num coletivo, quer dizer, era um projeto de coletivização, né, de ambos, e a crítica também, como intervenção, como algo que operaria no encontro com o coletivo. Então, eu acho que por isso o pensamento como crítica, ou crítica como pensamento, acho que também valeria. Me diga por onde que a gente vai, assim, você quer que eu explique a história da... É muito Eu queria que você assunto, falasse, né, sempre. é muito assunto, mas a gente uma hora é pouco, mas é bastante. Eu queria que você falasse um pouco essa questão, a gente quando fala de pensamento, muitas vezes, né, assim, se falar, ele fica lá pensando, né, como se o pensamento não fosse exatamente essa questão do pensamento que intervém, né, que é isso que você está falando, que eles tinham essa ideia, né. Então, eu queria que você falasse dessa diferença, digamos assim, dessa materialidade que vem, né? O Brecht é um autor, é um dramaturgo, o Benjamin é um filósofo, é um pensador, e eles têm essa questão do pensamento, né, que você está falando aqui, intervém. Qual é a ideia desse pensamento como materialidade, como algo que vai concretizar algo, diferente dessa ideia do pensamento, ele fica lá só pensando, como algo que não realiza, né? Então, eu acho que tem uma questão histórica, e aí, para ser materialista, acho que é importante falar sobre o período que isso que ambos estão pensando. Houve com a República de Weimar, o início da República de Weimar já é uma cisão da esquerda na Alemanha, e ela culmina com a ascensão do nazismo. Então, quando o fascismo começa a tomar conta, a esquerda já estava batendo cabeça, por isso que eu acho que é muito Parece, né? pertinente Tem para o que ver. momento. Não sei, assim, me ocorreu que talvez tivesse alguma ligação. E aí o papel dos intelectuais se tornava muito importante, ou pelo menos ele se auto considerava essa importância, porque os intelectuais de esquerda acreditavam numa revolução que deveria ser proletária, obviamente, né, se eles se consideravam de esquerda. Então, qual que seria a contribuição deles? Existia o grupo dos intelectuais que obedeciam plenamente ao Partido Comunista da Alemanha, e que, na verdade, tinha uma coisa programática muito abstrata e dogmática. E existia a intelectualidade idealizada, que não tomava ação. Então, quando a diferença de pensar ou não na cabeça dos outros, talvez fosse a diferença do pensar com a praxis ou não. Eu acho que o passo que os dois dão a mais é que eles juntos vão construindo uma ideia de que a arte, né, e daí assim, o Brecht vem do teatro pensando a crítica, como a crítica colaboraria para uma transformação da utilidade do teatro diante de um projeto de coletivização. E o Benjamin veio do lado contrário, ele vem de uma esfera da filosofia em que a crítica não se conectava com a prática. Então, o encontro dos dois pretende, eu acho que, e daí os dois verbalizam, e um verbaliza sobre o outro, talvez mais o Benjamin sobre o Brecht, quando depois isso já na década de 40 ele escreve o autor como produtor, que é necessário que a arte e o pensamento, enfim, e a literatura especialmente, aí por isso que eu também pensei nesse tema para cá, porque a gente está falando de literatura, tome um partido, e esse partido ele não pode ser simplesmente de conteúdo ou de forma. Ele teria que ser um partido que interviesse na própria conformação do sistema de produção da arte. E aí, assim, acho que os dois são os mais radicais. Assim, o Benjamin diz, a pessoa que está fazendo isso é o Brecht. E ele verbaliza isso. Ele falou, é possível dizer que uma obra é boa ou não, dependendo da tendência que ela tome, não se ela tem, enfim, um estilo X ou conteúdo Y. Não, ela interfere efetivamente para a transformação do meio em que ela está ou não. E eu acho que isso que é a diferença de um pensamento, seria uma diferença entre o materialismo e o idealismo, na verdade. E aí, então, já que a gente Dá está... para entender isso?
Para mim dá, eu acho que tá bem. A ideia aqui é a gente ser didático no bom sentido. As pessoas normalmente vão perguntando, estão entrando, elas podem também dizer se estão entendendo ou não. Normalmente elas vão perguntando com o tempo, a gente está no começo. Mas você que também, enfim, trabalha, né, com isso, dando aula, enfim, você sabe, você tem uma linguagem boa para explicar, tá tudo certo. O que eu queria que a gente falasse um pouco dessa ideia de teatro materialista, né? Desse teatro que vai, isso que você está falando um pouco, ele vai refletir sobre o tempo, ele vai agir sobre aquilo, né? E aí, essa ideia que a gente está hoje, né, aí difundida cada vez mais, como se a arte fosse algo né, que não serve, é como se fosse uma dor, a dor não é bom falar aqui hoje, né? Como se fosse um penduricalho, uma coisa que não importa. Qual é essa ideia que vem daí, né, que vai tomando cada vez mais forma, que o Benjamin tanto estuda, que o Brecht vai pondo na cena cada vez mais, desse teatro que intervém, que tem materialidade, né, que é algo concreto, as ideias vão se concretizar por meio do teatro. Queria que você falasse um pouco sobre isso, que o Benjamin também fala sobre o Brecht. Então, bom, foi um período de muita pesquisa e invenção na área, com todas as vanguardas, tal, né, na área do teatro. Mas o que começa a acontecer é que, inicialmente, o Brecht não era exatamente de esquerda, assim, ele foi se formando ao estar trabalhando, né, e isso é muito bacana. E aí ele teve um período, inclusive, que ele trabalhou com Piscator, esse sim, que desde o início começa a trabalhar com teatro documental, que era o seguinte, ok, a gente precisa falar sobre o que está acontecendo agora, a arte não é uma esfera superior e uma questão só para os entendidos, a gente precisa refletir o mundo. Enfim, sempre foi essa questão da arte, mas naquele momento era uma questão de ebulição social muito forte, era preciso tomar partido. E aí essa coisa de como que eu coloco a realidade em cena. O Piscator, que eu acho que foi depois para o Agitprop, enfim, ele fazia uma coisa de colocar. Primeiro, quem inventou o teatro épico, agora para todos de uma vez, foi o Piscator. O Brecht diz, quem começou a fazer teatro épico foi o Piscator. O Piscator fazia peças em que ele botava projeção de filme documental, botava títulos, botava... Então, a forma, ele e o Brecht foram enfim, entendendo, o Brecht trabalhou um tempo como dramaturgista com o Piscator. Mas aí o Brecht pega e começa a desenvolver mais o que seria o teatro épico dialético brechtiano, que é uma ideia de que o que está em cena não pode se seccionar do real, e, portanto, ele tem que alertar o público que o que está acontecendo é representação, e que o público tem que tomar um partido diante daquela representação. Então, interrupções de cena, pensar sempre em algo que não é muito, que é dialético, portanto, não é o certo e o errado. Está em movimento. Está em movimento, é uma ação, e especialmente no teatro dele, essa dialética, ela se paralisa em certos momentos, a ponto de você ter que, e agora? O que aconteceu? O que aconteceu antes? Por que isso está acontecendo agora? O que isso gera? Então, tornar o público ativo como pensamento, né? Na boa tradição alemã do pensamento, é um teatro que mobiliza o público. O Benjamin fica muito, muito impressionado com isso. Um pouco ele encontra lá uma tradução de algo que ele também estava buscando. E pensando que na época a tradição era dramática, enfim. E o Brecht ele desenvolve 2 projetos paralelos, principalmente no período quando ele começou a ficar amigo do Benjamin, um pouco antes. Ele tem um teatro voltado para a burguesia, que é o teatro épico, que é para fazer a própria classe dele pensar sobre. E ele tem um outro tipo de teatro extremamente experimental, que esse que talvez é o que mais me interessa, que é o teatro das peças didáticas. Que daí sim é feito com um grupo de estudantes, grupos de sindicato, grupo de trabalhadores, e esse sim radicalmente mexe
nas relações de produção do teatro. E por isso talvez seja o mais potente, porque ele vai botar em questão a divisão entre quem assiste e quem atua. Então, primeiro que não são atores profissionais, e segundo que ela é feita quase como um exercício de pensamento compartilhado. Então, cria-se uma comunidade por meio de peças que são modelares, são muito sintéticas. Quem lê, por exemplo, se você nunca viu isso ou teve experiência, mais ter experiência até do que ver, de atuar com aquele texto, pode falar, mas esse texto é meio pepetim, é meio... Só que quando você coloca essa ação em movimento, e aí é colocar pensamento em movimento, em ação, você cria uma coletividade que está refletindo sobre um assunto, de uma forma dialética, não de uma forma dogmática. Então, aí sim eu acho que ele bota o dedo na questão de qual é a relação de produção que tem dentro do teatro. Quer dizer, não é o artista que está acima que está fazendo, não é o público que está absorvendo, mas é uma coletividade instaurada de pesquisadores que pesquisam juntos um assunto. A gente volta já para essa questão que eu perguntado do Benjamin, mas eu queria que você falasse um pouco isso, essas três, digamos, quase essas três camadas do teatro ali, né, que é o pedagógico, político e poético, né, ainda com uma questão de que é mais importante que ele seja pedagógico e político e vai chegar no poético, e ele vai trabalhar com essas três instâncias, né, talvez esse interesse do Benjamin acho que a hora que ele viu esse teatro funcionando nessas instâncias, que ele tanto buscava também, né, como pensador, para pôr no papel. Então, eu queria que você falasse dessa questão das três instâncias aí, pedagógica, política e poética, que o teatro pode ter, né? Enfim, é feito para isso nesse momento, né? Pensado dessa forma, como você está dizendo aí. Então, eu acho que não tem uma distinção, na verdade, para o Brecht. A gente absorve o Brecht como dramaturgo, né? Ou como encenador, ou a pessoa de teatro. Ele é uma pessoa de teatro, ele criou um tipo de teatro. Mas o teatro era uma das facetas de formas que ele utilizava, de mídias que ele utilizava. Ele fez cinema, ele escreveu muito, ele fazia crítica literária, o que tivesse à mão, ele tem um livro maravilhoso que é o Processo dos Três Vinténs, que ele faz um estudo sociológico num processo que ele move contra uma indústria cinematográfica. E isso, para ele, é um exercício poético. Então, não tem distinção. Para o horror das pessoas, não para o meu horror, ele coloca a pedagogia como ponto de chegada. E a política, né? A política e a pedagogia como ponto de chegada. Agora, o fantástico é que em momento nenhum ele abre mão do exercício estético. Então, o exercício da prática, das ações, por exemplo, uma peça didática, que poderia ser antítese de uma coisa preocupada com a questão da estética, ela é absolutamente perpassada pela estética. Então, é botar em ação pela poesia do texto. Então, as coisas não estão separadas para ele. Elas estão juntas. E eu acho que isso que talvez seja o mais difícil de estudar o Brecht. Eu falo, que assunto que eu vou pegar dele? Porque ele vai indo por todos os cantos e era um puta artista, né? Então, é um super poeta. Então, também tem uma qualidade estética muito, muito elaborada, assim, né? Quando você falou dessa questão dos dois, né? Eles tinham uma ideia de uma revista que não saiu. E mesmo assim, essa ideia da revista, eles ficam durante um ano fazendo, e a gente, quer dizer, pegou isso como ponto de partida. Eu queria dizer para as pessoas que talvez não sejam dessa área, ou nesse momento que o pensamento está tão pouco levado aí em consideração, qual é a importância, né, de você pensar um projeto e ele não chegar a cabo, enfim, não ser realizado, não ter o produto final. Qual é a importância deste pensamento desses artistas em movimento? O que isso deixou? Por que é tão importante essa ideia de revista que não se concretizou? Tem uma frase que o Benjamin falou, acho que em 36, que eu acho o máximo, que eu acho que descreve isso um pouco. Ele falou, quando a gente parte de coisas que as pessoas sabem, geralmente não é interessante, é muito perigoso. Partir do que as pessoas não sabem é menos perigoso e provavelmente mais interessante. Então, na verdade, eu acho que foi uma oportunidade que eles tiveram
de organizar um pensamento que já vinha sendo construído pelos diferentes intelectuais. Para vocês terem uma ideia, a revista, assim, ela teve um conselho editorial, que era o Yering, que era crítico teatral, e o Bretano, que é poeta, escritor, enfim, o Benjamin, o Brecht, mas passaram de listas e listas de colaboradores da revista, passou o Adorno, Lukács, Marcuse, e hoje, até hoje eu estava relendo que até o Reich, o psicanalista Reich participou de um dos pessoal, projetos. né? Um pessoalzinho lá, né? Era um pessoalzinho assim, meia boca, que tal. E então, assim, existia uma questão concreta da intelectualidade e da esquerda naquele momento, eles sentiram a necessidade de produzir algo que reverberasse, e o fato deles criarem reuniões e atos de reuniões, porque eles também são alemães, então eles fazem as coisas direitinho, né? Ficou registrado direitinho, não, gente, eu estou falando porque eles, né, são sistemáticos. Minuciosos. Metódicos. Eles registraram várias coisas. E aí você vê pelos arquivos do Brecht, pelos arquivos do Benjamin, verbalizado questões que talvez os dois já estivessem discutindo entre eles e que talvez não tenha tido uma formulação tão clara como no projeto da revista. Eu vou falar isso, na verdade, quem fala isso é o Ieri, o Vizila, que eu não sei direito como pronuncia, desse livro aqui, que é maravilhoso, Benjamin Brecht, a história de uma amizade. Então, assim, para quem se interessar, lê esse livro que é muito, muito bacana, que é da EDUSP. Ele diz que foi uma sorte ter tido esse projeto dessa revista, porque, apesar de ser uma revista que nunca existiu, né, de fato, ela acabou produzindo talvez as sínteses mais conformadas de um momento e de um pensamento dos dois em relação à crítica e ao pensamento. Explicando o nome crise crítica, tem uma questão de a crise era totalizante na Alemanha naquele momento, e ela era projeto. E o que os intelectuais pensavam é que se você não poderia entender a crise como crises separadas, né? A crise da economia, a crise da educação, mas que isso era um projeto de crise que estava levando a situação social para um ponto ápice, em que poderia haver um reverso para ambos os lados, ou a capitulação absoluta, ou uma transformação. Então, eles partem de uma ideia também de que é preciso promover a crise para que se pense. E a crítica, naquele sentido que eu estava falando, de ser uma crítica voltada para a praxis e não uma crítica idealista. Né? Bom, dentro disso, queria que você explicasse essa ideia de crise como projeto, né? E de crise como algo que pode, tanto ela como um projeto para, né, para que tudo, enfim, se exploda, como a ideia de crise como algo que é produtivo, né? E da crise algo vai sair daí algo concreto, algo, enfim, pensado, ela como gerador, né? Como esse movimento que a gente está falando de pensamento, né? Normalmente a crise vai terminar e aí vai ter uma coisa, né? A crise nunca Sim. Pensada como nesses dois sentidos. Queria que você explicasse um pouquinho isso. Sim, a crise ela tem essa fonte aqui. Eu vou falando. A crise ela tem essa raiz de separação, de tornar os elementos separados e é possível entender a crise como algo que você consegue olhar e ver onde estão as questões e aí poder apontar para caminhos. A crise como projeto, eu acho que é o seguinte, que eu acho que é coincidente isso, eu acho que tem muito a ver com a nossa realidade. Porque, assim, a gente fala, não, mas a crise da saúde, a crise da educação, a crise do funcionalismo público, né, do setor público, como se a crise fosse algo caído do céu, enfim, ou gerado pela incompetência, pela má administração, né, essa ideia bem neoliberal, né, é a má administração que criou a crise, quando a crise, na verdade, ela é provocada, porque em crise você consegue desmanchar questões e tirar proveito
dissolução, por exemplo, dos serviços básicos públicos, né? Pensando em saúde e educação. Se você cria uma crise, você pode muito bem vir com uma intervenção, dizer, bom, realmente, então vamos privatizar tudo. E você fica criando esse clima de barata voa, né? Para que lado eu vou? Cada dia é uma merda. Então você fala, puta que pariu, no que eu vou fazer? Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. E aí, atualmente, é um projeto neoliberal de manter a gente em eterna crise, porque daí você não consegue efetivar questões e pôr em prática coisas, né? Então, isso por um lado. Por outro lado, tem uma ideia marxista de que a crise, o acirramento da crise vai levar à transformação, né? Vai trazer à tona as contradições e vai levar à transformação. Então, eu acho que eles naquela época estavam bem nesse momento. Hoje eu acho que é um pouco diferente, eu acho que, enfim, a gente é muito rapidamente absorvido por essa crise e não consegue instaurar uma crise de fato produtiva. Né? Pensando, por exemplo, da passeata antifa da semana passada, do domingo, entendeu? Quanto tempo dura isso? Dura 3 horas de possível revolução. Aí na quarta já virou um movimento do não sei das quantas, que papapá, ela já foi absorvida. Então a gente tá ruim de criar crise e está muito submergido na crise para tomar as decisões. Assim, aí eu também estou falando, não tenho resposta, mas acho que no momento deles ainda era possível me imaginar a crise como esse processo de transformação. Tá, o Wagner está perguntando se a crise pode gerar crise, e daí ela fica gerando, né, em movimento, e daí virar algo, e o do Barto está falando que a conversa está muito boa, e ele falou dessa questão da crise também tem a ver com os despossuídos. Deixa eu ver aqui, parece que a crise nos põe mais perto das condições daqueles que estão sempre despossuídos, em profunda crise, né, sempre girando em falso, né, acho que eles estão falando um pouco dessa questão dessa crise. Acho que o Wagner está perguntando se essa crise pode gerar outra crise que gere algo, e o do Bar está falando o oposto, né? Essa crise que fica sempre gerando esses despossuídos que vão estar longe de ter algo, né? Disso ser algo produtivo. Então, sabe que tem um texto de um cara que eu vou botar ele na linhagem um texto de teatro, eu vou pôr ele na linhagem do Brecht, porque ele foi discípulo do Heiner Miller, que por sua vez pega a obra do Brecht e transforma, que é um cara chamado Armin Petras. E esse Armin Petras tem um texto, eu acabei trabalhando com ele, chamado Guerra Cega Simplex, Fecha os Olhos e Voe, ou Guerra Malvada. E ele tem um trecho inteiro que é baseado no livro Multidão do... Já lembro o autor, tá? Mas que é a partir do pensamento exatamente da crise, que no capitalismo tardio, tal, enfim, você vive pela proposição de crises constantes, e que nesse rodar das crises constantes é muito fácil você perder a possibilidade de antagonismo, ou seja, de criar uma crise realmente que interrompa o ciclo. E aí, ele fala que e é muito legal porque ele fala sobre a crise ser uma crise ecológica, em todos os níveis, né? E assim, a crise do meio ambiente seria o ápice dessa crise constante. E ele diz que a única forma, é um pensamento poético, tá? Não é muito concreto, mas a única forma de você se contrapor à crise é criar um buraco negro capaz de espelhar ela ao contrário. Uau! E aí, enfim, né, estamos tentando. Não sei direito o que ia acontecer, mas já que estamos num momento meio assim, tipo, fim de mundo, então talvez seja uma oportunidade, né? De reverter completamente uma ordem de pensamento mesmo. Porque esse pensamento que eu estou falando todo é um pensamento do começo da primeira metade do século XX, que na verdade remete a um pensamento do século XIX, que assim, super me conduz nas coisas, mas há de se pensar que a realidade agora deve ser feita com
outras armas, né? Uhum. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? A gente vai olhando para o passado para poder criar alguma coisa, né? Esse pensamento que gera movimento, né? Acho que a ideia é um pouco dessa conversa, é um pouco isso, né? A gente Ele tá... fala outra coisa, desculpa que agora eu lembrei. O Petra fala que a gente, ele vai até Kant, enfim, né? Mas ele fala que a gente tem que criar instrumentos de sensibilidade possíveis para subverter a crise. É quase como se fosse um treino de sensibilidades para que a gente consiga enxergar do outro lado. É, bonito. A Elisa está falando que a peça é maravilhosa, né? Que ela A acha essa Elisa que peça... é maravilhosa. Parabéns, Elisa, fez aniversário ontem. Esse de ontem, É, acho. a gente está falando aqui sobre, né, sobre toda essa questão do pensamento, mas digamos que o que a gente tem de concretude é o teatro, né? Dentro dessa nossa conversa. E o Benjamin ele fala muito da questão do declínio da experiência, do ato de narrar na modernidade, né? Ele tem muito essa questão de falar desse problema que a gente... E ele vê aí nesse teatro do Brecht algo novo, algo que brilha, né? Eu queria que você falasse um pouco por que o teatro tem esse lugar tão especial, de lugar que dá para pensar, de lugar que dá para criar essa questão aí de sensibilidade. Como é que o teatro é essa porta? Você que também tem experiência, né, como pesquisadora, mas também como atriz, como pessoa que também atua, né, tem esses dois lados de olhar aí para o teatro. Por que o teatro vai condensar neste momento que a gente está pensando e como é que a gente puxa para esse momento que a gente está também, né? Como é que você vê isso? Eu acho que o teatro ele um meio muito potente, porque ele lida com várias coisas simultaneamente. Assim, primeiro que ele lida com copresença, e aí eu não vou entrar na discussão se existe teatro online ou não, aqui é copresença também, enfim, mas ele lida com o estabelecimento de comunidades, que seja uma comunidade de interesse naquele momento. Portanto, ele lida com a relação direta e com a criação de um coletivo. Segundo, ele trabalha com narrativas, né? Por mais que as narrativas se dissolveram, né, no contemporâneo, ele trabalha com a possibilidade de criação de narrativas de quem tá assistindo e de quem está em cena também. Assim, não foi mais de uma vez assim os grandes momentos de prazer para mim de estar em cena foram momentos em que um gesto, uma ação, uma fala me possibilitaram perceber algo e criar uma narrativa possível a partir de uma única coisa. Assim. Vou dar um exemplo. Eu estava uma vez, uma das últimas vezes que eu entrei em cena, fazia uma peça que eu fazia uma pessoa de uma elite do agronegócio. E aí tinha uma cena em que a gente estava na sala e tinha uma grande, como é que chama? Uma ceia, uma santa ceia, um quadro de uma santa ceia. E era uma cena em que as pessoas começavam a se embebedar e começavam a falar umas verdades, enfim, artifício dramatúrgico. Aí, só que nesse momento eu olhei para a santa ceia e assim no meio da peça eu tive um arrepio, quase como se Jesus Cristo estivesse me olhando, e aquilo criou todo um campo de possibilidades narrativas que tinha contexto social, contexto cultural, tudo naquele momento. Então, assim, estar em cena... Eu vou te interromper só rapidinho, só para entender. Você não tinha feito isso no ensaio? Ou Não. sim? Não, você viu ali Não naquele tinha momento que feito, não aconteceu. tinha feito no ensaio. Eu sei que é um exemplo totalmente fora, mas eu acho que é bom para Não, entender. não é. Porque não tinha feito no ensaio, então você, em potência, estar lá, em presença, e se defrontar com coisas em que o seu cérebro está muito ativo, né? Então, assim, você abre possibilidades narrativas a cada pequena ação quando você está em cena, e isso, evidentemente, é compartilhado com a plateia, e a plateia também vai criando essas pequenas narrativas, né? Então, essa possibilidade de se contar e de contar, que eu acho que daí entra na história do Benjamin, quando ele fala do narrador. O Benjamin diz: o que aconteceu na Primeira Guerra foi que, quando se voltou do campo de batalha, as pessoas não conseguiam narrar o que tinha acontecido. E se a gente perde a capacidade de narrar, a gente perde a capacidade de entender a nossa história e de se entender no mundo.
penso assim agora muito loucamente nas coisas que a gente tem discutido quando o Krenak enfim, o Siddhartha falam da questão do sonho. É preciso narrar o sonho. Essa capacidade da narração, ela é transformadora de um nível mais pragmático, num nível mesmo que seja metafísico, mas ela, ela precisa ser resgatada. E aí o que ele vê no Brecht é essa capacidade narrativa. Ele fala que o Brecht faz um teatro literário. O Brecht faz um teatro em que é possível botar nota de rodapé. Eu acho isso maravilhoso. Assim. É um teatro em que é possível inserir notas de rodapé. Então, enfim, eu acho que nesse sentido, por mais que a gente fale numa arte contemporânea que dissolve a narrativa, né, a narrativa enquanto fábula, a narratividade está presente o tempo todo e a narratividade é uma habilidade importantíssima para a gente criar enquanto sociedade. Quando você está falando da narrativa, e tem, quer dizer, quando a gente pensa num texto, né, a gente pensa ali no que está escrito, a narrativa e tal. O Brecht, ele vai criar essa possibilidade do texto e também tem essa gestualidade, né, o gesto, que ele está em cena, tudo isso vai perpassar, vai furar um pouco, né, o papel fura isso, daí a cena fura o papel, esse teatro que é chamado de dialético porque ele tem esse movimento, né, não é nunca paralisado, o texto dele já está em movimento, tem como se trouxesse já essa possibilidade desse gesto que é tão inovador, né? Tão diferente nesse momento. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque quando a gente fala de dramaturgo, é como se fosse algo, né? O dramaturgo está aqui, o encenador está lá. Como é que esse movimento desse teatro dialético, que traz essa narratividade tão potente a ponto do Benjamin olhar para aquilo e ver brilhar, né? Queria que você falasse dessa questão, desse gesto que você começou a dizer aí, dessa potência narrativa que ele tem. Olha, eu acho assim, o teatro épico, ele é, por ser até chamado épico, porque ele tem esse traço narrativo, né, e não simplesmente dramático, né, ainda é gênero dramático, mas com traço épico. Mas eu acho que, de novo, a experiência mais radical do Brecht é em relação à peça didática. E digo isso porque, no papel, a peça didática é, tipo, bonitinha. Tem realmente, assim, você lê e fala, eu vou fazer esse negócio aqui, meio... E, magicamente, desculpa, parece que eu estou, né, incensando a pessoa, mas é verdade, aquele texto é gestual. Essa é a diferença, assim, o Benjamin fala que são os gestos, o épico no Brecht é o gesto, é a literalização do gesto, é um gesto passível de ser narrado. E aí, quando você faz uma experiência com a peça didática, na hora que você coloca em ação aquele negócio, realmente funciona. Funciona mesmo. Então, assim, eu acho que no Brecht, você pode até ler as grandes obras, ler o Galileu. Aliás, leia o Galileu agora, nesse momento, é importante. Ler o Galileu, você vai ficar emocionado. Tá? Mas, sei lá, vou falar agora uma coisa terrível, só para assustar as pessoas. Façam a cena da decisão da morte do companheiro, que para mim é uma das coisas mais bonitas que tem no teatro. É tipo a cena capeta, os stalinistas matando as pessoas. Mas é uma cena de uma beleza e que no gesto você consegue entender o mecanismo que eu acho que vale a pena, assim. Enfim, daria para a gente falar horas sobre o conceito de gestos no Brecht e outras coisas. Eu vou só puxar uma coisa do Benjamin, que eu acho que eu tenho que fazer uma citação à Fran Teixeira, que é uma pesquisadora lá do Ceará, maravilhosa, e que ela fez um trabalho sobre o Brecht e os conceitos de experiência no Benjamin. Quer dizer, só é possível que algo se transforme em experiência se é passível de ser narrado. Então, o gesto narrado no teatro de Brecht possibilita uma experiência entre quem faz e quem assiste. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Basicamente, assim, é que nem ser feliz, é super simples. Super simples.
A Companhia de Teatro Ocidental está falando que eles estão justamente trabalhando com essa peça. Então tem essa. A gente estava se namorando ontem, não façam isso comigo, vai. Eu amo ele. Então, a gente está falando essa questão da narratividade, né? No teatro, para as pessoas que trabalham com isso. E você está falando da questão, desde o começo aqui, muito da questão das peças didáticas, da questão pedagógica. Como é que isso, dentro do projeto do Brecht, puxando um pouco para a sua experiência também, como, enfim, pessoa que também trabalha com a questão pedagógica, tal, como é que a gente pode fazer isso? Como é que, que isso sai do palco, vem para o mundo num momento como aquele e num momento como esse, Maria? Como é que se trabalha com isso, para não perder essa potência da narratividade com quem não está lá na sala de ensaio, não, apesar que agora ninguém está na sala de ensaio, né? Mas enfim, não está na seara do teatro, né? Como é que isso se dá? Como é que esse projeto desses pensadores é puxado para fora? Então, ontem eu falei com a Ingrid no telefone, com a Ingrid Dormieco dela, né, foi minha orientadora no doutorado, professora mestra, e ela exatamente estava me contando, Maria, eu estou fazendo uns ensaios de peça didática online, é maravilhoso. Ela está achando o máximo, está achando que, tipo, novas possibilidades e que isso não se limitaria. Eu, assim, a minha defesa da peça didática, e na verdade é mais com pensamento, não necessariamente você tenha que realmente atuar com a peça didática. Acho bom, mas é, é que eu acho, assim, desde 2013, eu estava, assim, um pouco, tipo, seguindo minha vida como gestora cultural, que eu trabalho no TUSP, no Teatro da USP, e estava um pouco distante da questão da educação, apesar de lá atuar mas da educação nesse sentido de educação na periferia, rede, papapá, vocacional, né, que eu coordenei e tal. Quando começou essa crise, eu falei, não, agora eu sinto que eu tenho utilidade, a gente tem que fazer um trabalho de educação. E esse trabalho é auxiliar as pessoas a terem acesso a instrumental de pensamento, e instrumental de pensamento via a experiência estética, eu acho que é o instrumental da mais alta qualidade. Então, me perdi um pouquinho, mas o que eu queria dizer é que, A gente com estava falando pandemia ou dessa. sem pandemia, a gente tem que, a partir desse ai, desculpa aqui o negócio. A Deu partir uma desse baixada de. momento, a gente tem que voltar a pensar na educação, eu acho. E esse exercício de aprendizado coletivo, assim, é importante. E aí eu fico um pouco fora, assim, da discussão, ai, o teatro online, o teatro morreu, o teatro não morreu, porque eu acho que tem duas questões muito importantes, e elas são questões de categorias diferentes, e eu acho que a gente mistura ainda, sofrendo sofrendo daquela questão exatamente que o Benjamin fala, de não desmanchar a aura do artista. Então, assim, por um lado tem o meu trabalho, ele não pode estar alheio à sociedade. Se a gente vivesse na Islândia, talvez, mas em último caso, poderia estar alheio à sociedade. Mas a gente está aqui. Quer dizer, se a gente não estiver discutindo o que está acontecendo, agora precisa discutir fazendo peça de tese? Não. A manifestação estética, ela tem várias formas de, mas ela não está desconectada disso. Então me assusta um pouco quando fica uma discussão de o que será do teatro. Eu fico pensando o que será do mundo, né? Principalmente o que será do Brasil. E o outro lado é separar essa questão de uma questão de categoria, quer dizer, como é que a gente vai se organizar num sistema produtivo que nos eliminou completamente agora. Quer dizer, se havia até alguma ilusão longínqua de que a gente tinha alguma inserção, apesar da produção cultural gerar emprego, gerar dinheiro, gerar retorno, de uma forma absurda, comprovadamente, cada R$ 1 aplicado em cultura retorna X, enfim. Apesar disso tudo, a gente não se assume nesse lugar de potência produtiva, não discute enquanto potência produtiva e trabalhador inserido no modo de produção, e, portanto, capaz de gerar pensamento sobre como transformar isso. E agora tá tipo, meu Deus, farinha pouca, meu pirão primeiro.
Porque daí eu Uhum. entendo, cara, assim, a gente sempre está a um ponto de passar fome, sei lá, é verdade. Uhum. Eu não, assim, ó, não estou sendo hipócrita. Estou aqui no meu apartamento, bem, nessa pandemia, empregada e tal. Mas a grande Uhum. maioria está muito, muito lascada. Como é que, então, essa questão da gestão cultural se coloca dentro de todo esse pensamento, Maria? Você que está em todas essas partes, né, estudando essa questão desse pensamento, que ele é também, ele não fica só na idealização, mas ele vai para a ação, junto com a arte e tudo mais. Como é que essa gestão cultural, que você trabalhou durante tanto tempo, se dá no meio disso? Como é que você está vendo isso nesse momento aí? Pois é um dilema, sempre é um dilema, porque assim, por ser essas duas questões paralelas, mas que estão incorporadas nas mesmas pessoas, né? Na mesma Uhum. categoria. É, porque, por um lado, você tem que entender, sim, que você tem uma obrigação, enquanto gestor de cultura, de garantizar né, que a produção continue e, sim, que esses profissionais tenham condições mínimas de trabalho. Por outro lado, não pode ser o seu foco como política cultural garantir a existência da própria categoria artística. Assim, como gestor cultural, você tem que pensar que o seu né, ponto final é o trabalho com o coletivo e com a comunidade. Então, Uhum. é uma situação é, um pouco complexa, um pouco não, ela é complexa, e como gestor cultural você apanha muitas vezes por causa disso, porque você Uhum. facilmente, ainda mais você sendo artista, você facilmente cai na armadilha de pensar, eu preciso garantir que o artista sobreviva, e aí você esquece qual é o seu objetivo, que na verdade é a coletivização da produção, né, cultural, Uhum. e especialmente também trazer outras pessoas para dentro do processo de produção, mesmo sendo amadores, que daí é uma coisa que eu curto muito. E por outro lado, se você só trabalha aqui, num sistema que está completamente falido, a outra parte está passando fome. Então, assim, é difícil porque às vezes você tem até que compreender e, de certa forma, acolher essa confusão que acontece da própria categoria artística, entendeu? A ponto de falar, de misturar. Eu, como artista, mereço reconhecimento porque eu sou importantíssimo, como, na verdade, eu preciso comer, entendeu? Então, onde você coloca, né? No Uhum. fundo, tem uma discussão antiga que o é... bom, daqui a Quem? pouco eu lembro, estou lembrando os nomes. O Paulo Arantes colocava, né? Ah, A claro, é aquele gente moço. só, a gente só pode, o artista só vai conseguir de fato se entender como produtor de algo crítico em relação à realidade quando ele se entender como parte da realidade. Então, eu só posso falar das crises, por exemplo, das crises constantes na periferia, se eu me entender como periférico também, como precário, como entendeu? E a gente tem uma tendência a achar que a gente é mais ou menos isso, né? Que a gente também é tão Uhum. genial, que é mais ou menos, a gente é miserável, mas é mesmo miserável de outra categoria. E não, né? Se entender como Miséria glamurosa, trabalhador. né? Miséria glamurosa. Tinha um amigo que falava isso. Miséria glamurosa. Temos uma miséria Exatamente. glamurosa. Vivemos nela. E aí, disso que você está falando, dessa grande questão aí para o gestor cultural, a gente pode puxar esse fio para a questão de que você começou a falar lá da questão do Brecht, desse teatro e dessa relação que também que o Benjamin vinha com ele, com o público, né, Maria? Quando a gente fala esse público que é um público ativo, pode parecer, né, as pessoas falam, o que isso quer dizer, né? Como é que é essa atitude de você ser um público participativo, um público que realmente pensa sobre aquilo, de um público passivo? Como é que se trabalha com isso? Qual é essa importância e qual é essa, digamos, essa diferença desse teatro dialético, pensamento, né, desses caras aí que a gente está conversando sobre, para esse público que também, nesse momento que você está falando, né, é esse outro do teatro, que também faz parte dele. É um pouco difícil da gente pensar, acho, talvez, porque essa ideia de que a arte é um discurso aberto, ela já é muito incorporada. Então, o que na época talvez fosse mais né, de novidade, hoje em dia não é. Você tem isso e tem isso, inclusive, como estratégia publicitária. Não Então, entendi muito bem o que você falou, Maria.
Esse... O que eu quero dizer é que, por exemplo, o público participativo, Uhum. isso já é quase um cacuete Isso. de teatro, entendeu? Uhum. O público participando, o público falando, eu me dirigindo para o público, meu pai no Ah, tá, público, como se fosse, meu eu pai vou em escolher qual a cena. próxima cena. Vai ficando esse bolo. Então, para a gente é um pouco acho que difícil pensar, mas do que eles estavam falando? Eles estavam falando para outra época. O que eu acho de diferente é que a gente não, talvez devesse ter mais o treino de ser um público capaz de pensar, de entender a produção teatral não como algo confinado lá, mas como algo que gerasse, que gera pensamento e gera uma discussão posterior e gera outros desdobramentos para outras áreas. Uhum. Eu tenho um relato do meu pai, na verdade, meu pai também é de teatro, e tem um relato da primeira vez que ele foi no Teatro de Arena, em Uhum. São Paulo, e que ele não dormiu por 3 dias, porque ele falou: o que é isso? Porque, de certa forma, era um momento, sim, que se convocava o público a algo, né? Uhum. Independente da forma como se convoque, mas se Uhum. convocava. Quando a gente começou a fazer, por exemplo, no Latão, na década de 90, a gente foi fazer Santa Joana dos Matadores no mesmo Arena, e Eu vi. um público da universidade começou a frequentar o Teatro de Arena, Uhum. e a gente fazia leitura uma vez por semana. Era assim, uma vez por semana a gente Valorante. acrescentava mais alguma coisa na leitura da Santa Uhum. Joana. E aí chamamos Schwartz para falar, para instruir a gente também. A gente nem tinha entendido direito a peça naquela época, mas aquilo transformou. Você já não estava mais só fazendo teatro, você estava fazendo teatro em diálogo com outras coisas. Estou dando esse Uhum. exemplo porque foi um exemplo que eu vivi. Uhum. É, fazer o teatro para público interessado, tá? Sem querer fazer a defesa do latão, não acho que não é só isso, assim, mas Uhum. teve uma vez que a gente fez uma apresentação num congresso da CNBB, exatamente da Santa Joana dos Matadouros. Estava presente a pessoa ala da esquerda da igreja, e a peça, para quem não sabe, é de um grupo na verdade são evangélicos, mas Uhum. tem uma coisa de religiosa, né, que são os boina-pretas. Aí tem os trabalhadores, tem os empresários, todas as categorias lá estavam representadas. Uhum. E o pessoal do MST, o estádio, ele estava todo lá. E foi uma das maiores experiências da minha vida, porque assim, a gente começava como discurso dos Buenas Pretas, o pessoal da igreja se. Aí começava a falar dos trabalhadores, o sem terra. Tinha um diálogo, assim, e eu, bem burguesa, bem besta, ia para coxinha e chorava, porque era muito emocionante. E no Uhum. final formou uma filinha, as pessoas vinham falando assim: lindas Buena-Pretas, freirinhas, assim. Aí depois o outro falava: lembrou a greve dos camistas do ABC. Eu falei: gente, isso está em interlocução com muita coisa. Uhum. E aí isso, para mim, é a grande potência. Isso não Uhum. significa que eu estou falando que só o teatro épico brechtiano é capaz disso, né? Mas Uhum. quando isso Uhum. acontece, e a minha experiência pessoal é essa, é fantástico. Então, mas aí eu acho que tem uma diferença importante, talvez, da gente poder pontuar que o público participativo não é o público que participa da cena, efetivamente, no sentido de ir lá fazer uma coisa, ou de falar, a próxima cena eu vou escolher que quero que seja, né? Você podia falar um pouco dessa diferença aí, disso que você está falando. É diferente desse teatro ou desse tipo de participação, que também não é necessariamente ruim, não é isso, mas não é necessariamente, o público participativo não é aquele que tem que subir no palco, né? É um pouco isso que você está falando. Sim, não, de jeito nenhum. Inclusive, esse público que participa induzido, né, talvez seja antítese do que a gente está falando. Hum. Existe uma participação que eu acho que ela é energética, que ela é tomada lá no imediato, mas existe uma participação que é de pensamento, que é engraçado aquelas pessoas assim que dizem: eu odiei a peça. Faz 3 dias que eu só penso nela. Eu falo: nossa, gente, que maravilha, né? A peça é incrível. Porque não passa pelo gostar ou não gostar, passa pelo incômodo. E não passa pelo incômodo, mas pelo incômodo se ele gera pensamento. Então, eu acho que é essa possibilidade, né, de obra aberta, no sentido de que o público possa criar
algo que saia daquilo e se transforme. E o louco, o mais maravilhoso, é que às vezes você está num coletivo, que é a plateia, e você está se relacionando com aquilo de uma forma completamente diferente da pessoa que está do seu lado. E aí você cria ecos, é muito interessante, assim. E essa potência do movimento que o teatro tem, né? Que você está falando da questão da presença, né? Que também se dá aqui, né? As pessoas falam, a gente fala, aí esquece, vem, é o ao vivo, né? Famoso. Então, Maria, aqui a hora é rápida, eu te falei, né? A hora é rapidíssima. A gente tem 5 minutos para terminar, porque senão eles derrubam a gente. Eu queria que você falasse um pouco, assim, nesse finalzinho, o que você, nesse momento, acha importante dessa conversa toda, que as pessoas possam entrar em contato, um livro, uma ideia, sei lá, um filme, alguma coisa, deixar aqui do Brecht, ou enfim, de quem você acha importante, para as pessoas poderem entrar um pouco nessa conversa, assim, começar ou continuar, enfim, o que você acha que pode motivar para que elas entrem neste caldo todo aí? Eu não vou falar para ler o Benjamin, porque para quem não curte, ele é um pouco cifrado, assim. É. Mas eu recomendaria muito esse livro, porque ele é um livro, ainda por cima é lindo, é da amizade dos dois, que é uma amizade naqueles termos de intelectuais, mas uma amizade muito profícua. E eu vou falar para as pessoas lerem uma coisa maravilhosa, que é isso daqui. A poesia do Brecht. Foi relançado Essa agora, né? edição aqui da indústria maravilhosa, que tem uma parte biográfica e tem uma parte de poemas e anotações de diário. E você lê os poemas do Brecht hoje, você fala, meu Deus, não é possível. Outro dia eu estava lendo Triste Alemanha. Eu falei, gente, mas você está falando do Brasil. É ridículo, porque ele está falando do auge da Alemanha nazista, mas se Uhum. trocar o nome lá, parece a mesma coisa. Que mais? Se as pessoas têm Ah, vontade de ver um Brecht totalmente diferente, que não está acostumado, tem um filme que ele fez chamado Culevamp, que eu amo, e que tem numa caixinha que foi produzida e editada, eu não lembro por quem, esse filme, mas não sei o quanto que é difícil de encontrar ele ou não. Mas é um filme, então é muito interessante, porque é um Brecht cinema que as pessoas então, não não vou entender. conhecem. A Elisa falou para você falar sim para as pessoas lerem o Benjamin e Rua de Mão. Eu perdi aqui, ela tinha falado uma coisa bonita, quer ver? Pode falar, Rua de Mão Única é tudo. Sim, Benjamin é tudo, Rua de Mão Única é tudo. Na É. verdade, eu poderia ficar recitando as teses da história todo dia de manhã. Eu vou começar a fazer meu sutra budista e recitar as teses do conceito de história. É, Não, é E porque, as pessoas estão. enfim, né? Porque senão fica parecendo que é uma coisa cabeção. Então, talvez. Leia um Benjamin, vai. É tão bonito, né? E isso que da gente poder se debruçar, né, Maria? Eu acho que talvez falte esse tempo, muitas vezes, assim, tempo como ideia, né? De se debruçar e ficar ali, né? Nesse corpo a corpo com a ideia, né? Até você entender Sim, aquela linguagem, isso é muito bonito, né? sim. Eu acho que é um pouco isso que o Walter Benjamin e próprio Brecht, muitas vezes, também faz com que a gente faça, né? Esse corpo a corpo com a ideia do outro. Corpo a corpo, com a ideia do outro. Pensar na cabeça do outro, eu acho isso tão Isso demais. que você começou. Eu queria super te agradecer, as pessoas estão dizendo que foi ótimo, o Rudá está falando, a Alejandra, várias pessoas dizendo que o conteúdo está ótimo, e a Lua falou para eu salvar, vai estar salvo no IGTV. Fica lá, depois eu te dou o link, depois vai para o canal no YouTube. Eu quero te agradecer muito, claro que a gente pincelou algumas coisas, seu trabalho é muito mais profundo, mas eu te agradeço por ter vindo e ter dividido comigo um pouquinho desse conhecimento tão vasto que você tem. Eu amei, querida. Super obrigada. Espero não ter feito muita porquice aqui na parte de transmissão por Não, foi Instagram. ótimo, não deu problema nenhum, sempre dá, hoje não deu nenhum. Obrigadão, Isso Maria. é Fala. isso, gente. Beijo, beijos a quem está aí. Delícia, tá bom? Obrigadão. Obrigada a todo mundo que veio. Amanhã eu tô aqui de novo às 11 da manhã. Tchau, querida. Até mais. É, linda.